Louvado seja o Senhor. A palavra que nós vamos compartilhar hoje é sobre um evento, um acontecimento muito importante, registrado em Mateus 26, versículos 6 a 13. E esse acontecimento foi o fato do Senhor ter sido ungido ali em Betânia por Maria. E, na verdade, essa porção é uma porção muito importante na vida de cada um de nós. É uma experiência pessoal que cada um deve ter diante do Senhor. Para nós conseguirmos penetrar melhor nessa visão e nesse encargo, vamos primeiro dar uma olhada nessa família composta de Marta, Maria e Lázaro. Vamos primeiro então ir para Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Eu vou ler para os irmãos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, irmãos, essa história, esse fato, essa família, aqui, claro, não fala do Lázaro, né? Mas nós sabemos dessa família, Marta, Maria e Lázaro. Essa família, essa história tem muito a ver com cada um de nós. Aqui diz que o Senhor entrou num povoado e uma mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Você sabe qual é o significado do nome Marta? Marta significa amargura. Aqui nós podemos ver, se nós aplicarmos o significado desse nome, que havia uma pessoa com muita amargura, mas essa pessoa abriu a sua casa para o Senhor entrar. E sabe, irmãos, isso faz muita diferença. Todos nós devemos abrir a nossa casa para o Senhor entrar. E quando o Senhor entra, todas as coisas são mudadas, todas as coisas são transformadas. Sabe, melhor coisa que poderia ter acontecido com essa família foi hospedar o Senhor na sua casa. E hoje, da mesma maneira, eu creio que todos nós devemos abrir as nossas casas para que o Senhor entre. Você vê, Marta significa amargura. Maria significa o quê? Significa rebelião. Todo ser humano tem amargura e tem rebelião no seu interior. Tem dificuldade em receber e aceitar as coisas de Deus. A terceira pessoa pertencente a essa família é Lázaro. Lázaro significa Deus ajuda. Então, onde há amargura, onde há rebelião, deixe o Senhor entrar, que o Senhor vai ajudar. O Senhor vai ajudar na situação, certo? E mais tarde nós vamos ver que teve uma festa, né, na casa de Simão, o leproso. E o que significa Simão? Simão significa aquele que ouve, aquele que obedece. Então, irmãos,
Se nós dermos uma olhada nisso, nós podemos ver, não interessa qual seja a nossa situação, nós precisamos que o Senhor entre em nossa casa. Nós precisamos que o Senhor venha e opere em nosso ser. Nessa casa, nessa porção, mostra que estava Marta e Maria. E quando nós falamos de Marta, falamos sobre a situação do homem, que é uma situação de amargura. Quando falamos de Maria, falamos de rebelião. E todo homem tem rebelião no seu interior. Se nós dermos uma olhada em Êxodo capítulo 4, versículo 6, quando o Senhor deu alguns sinais para Moisés para provar que ele havia sido enviado por Deus, Êxodo capítulo 4, versículo 6, diz: disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Sabe, dentre os sinais que Moisés deveria mostrar ao povo de Israel, para provar que Deus havia aparecido para ele, que Deus havia lhe dado uma comissão, está esse sinal: meter a mão no peito e tirar a mão se tornar leprosa. Sabe, isso Deus fez com que Moisés visse que Moisés era tão rebelde como qualquer outra pessoa, que a natureza humana é uma natureza rebelde. O homem não gosta de obedecer a Deus. O homem quer ser dono de si mesmo. O homem quer traçar seus próprios caminhos e se rebela, resiste ao que Deus ordenou. Você sabe, pelo fato de Moisés ter percebido esse fato, ele, quando viu o povo de Israel se rebelar e desobedecer várias vezes, ele intercedia pelo povo. Ele não condenou o povo. Por quê? Porque ele via e ele sabia que ele era igual a eles. Todos nós somos assim. Quando nós vemos as nossas fraquezas, nós temos misericórdia dos outros. Porque nós compreendemos o que é essa fraqueza. E também naquela porção em Números 12, quando Miriam resistiu a Moisés, Miriam e Arão, ela tornou-se leprosa. E Deus, então, Moisés, aliás, daí pediu, intercedeu a favor de Miriam, e Arão, que tinha se rebelado juntamente com Miriam, que Arão fez? Se arrependeu imediatamente. E aí ele não ficou leproso, mas Miriam ficou leprosa, não é? Mas depois foi curada. Mas isso mostra que essa é a nossa natureza, mas que se o Senhor entrar na nossa vida, todas as coisas vão mudar. Certo? E aí, o que nós podemos ver? Maria e Marta, essas duas irmãs, Marta estava agitada de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. E Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Vamos dar uma olhada, fazer uma comparação entre Marta e Maria. Aqui diz, Marta agitava-se de um lado para outro. A palavra grega para esse agitar-se de um lado para outro é peripau. Você lembra aquela palavra peripatel, ficar andando de um lado para outro? Então ela estava andando de um lado para outro. Mas Maria estava assentada. Estava ali sentada aos pés do Senhor. Marta estava ocupada em muitos serviços. E Maria estava ocupada em uma só coisa. Marta estava preocupada em servir. Maria estava preocupada em ouvir. Marta estava sozinha.
e Maria estava com o Senhor. Os irmãos conseguem ver essas duas condições lado a lado? Marta estava agitada de um lado para outro, ocupada em muitas coisas. Ela não tinha tempo para o Senhor. Marta, né, estava assim, ocupada, muitos serviços, não tinha tempo para o Senhor. E ela disse assim: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Está vendo? Ela estava sozinha. Você pode ver que Maria, ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos do Senhor. Irmãos, aqui existe uma coisa que nós precisamos perceber. Primeiro, é necessário ouvir para depois fazer. Não é fazer por fazer. Nós primeiro precisamos ouvir. E ao ouvirmos, nós saberemos o que fazer. Primeiro, estar assentada aos pés do Senhor. Porque aos pés do Senhor é que nós vamos receber algo do Senhor. E aí, nós poderemos sair e servir. Você vê, Marta estava servindo sozinha. Nós temos que servir com o Senhor. Isso é muito importante. Aqui mostra essas duas coisas lado a lado. Por isso, quando fala uma só coisa é importante. E Maria escolheu a boa parte. Escolheu a melhor parte. Isso está no versículo 42. E isto o próprio Senhor Jesus falou. Disse, olha... o Senhor falou no versículo 41, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu quero saber uma coisa, amados irmãos. Hoje, você está inquieto? Preocupado com muitas coisas ou não? Como é a sua vida? Como é a sua vida? Aqui tem uma palavra muito específica para nós. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Sabe, isso aí é um mau sinal. É um mau sinal. E o Senhor aqui quer nos falar o quê? Falar, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Para a nossa vida, é necessário muita coisa ou pouca coisa? Muita coisa ou pouca coisa? Na verdade, pouca coisa. Mas por que nós ficamos tão envolvidos? Porque nós somos enganados. Corremos atrás de muitas coisas, enquanto que pouco é necessário. E pelo fato de nós estarmos preocupados e ocupados em muitas coisas, nós não temos tempo para o Senhor. Nós não temos tempo para ficar sentado aos pés do Senhor para ouvi-lo. É importante estar aos pés do Senhor para ouvi-lo. Se não for assim, nossa vida é para quê? Qual é a meta? Qual é o objetivo da nossa vida? Aqui diz, o Senhor diz, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos, e todos possamos escolher a melhor parte. E aqui diz, essa melhor parte não vai ser tirada. E essa é a parte que nós precisamos. Sabe, existem alguns versículos na Bíblia, fala de uma coisa. Salmo 27, versículo 4. Versículos 4 e 5, melhor, tá bem?
Salmo 27, versículos 4 e 5. Vamos ler juntos. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aqui o salmista diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Eu peço só uma coisa. Eu não tenho muitas coisas para pedir. Eu peço uma só coisa e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que maravilha, hein? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Virá adversidade? Virá. Mas aqui diz, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Vamos também dar uma lida em Filipenses capítulo 3. 3, versículos 12 a 14. Tá bem? Filipenses 3, 12 a 14. Vamos ler juntos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu não tenho a perfeição, mas eu prossigo para conquistar, não é? Eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Olha só, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Irmãos, é o seguinte, quando nós temos tempo para ficar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para falar a nós, as coisas mudam. A nossa visão fica diferente. Quando nós temos tempo para ouvir a palavra do Senhor e contemplar a sua face, o que realmente tem valor é manifestado a nós. Sabe? Nosso grande problema é que nós corremos atrás de lixo, atrás de coisas que não têm nenhum valor. Mas sabe, Maria, pelo fato de estar ali aos pés do Senhor e ouvir o Senhor falar, algo penetrou nela. E ela pôde perceber o que é que realmente tinha valor. E o resultado disso está em Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. E ainda nas outras porções de Marcos 14, versículo 3, diz, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Daí, o que aconteceu? Aconteceu que algumas pessoas ficaram indignadas, né? Versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam,
Para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Veja, aquilo era algo de grande valor, contido dentro de um vaso de alabastro, mas Maria, pelo fato de amar o Senhor, quebrou esse vaso e derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Esse vaso de alabastro cheio de bálsamo é o que ela tinha de mais precioso. Era o que ela tinha de mais valor na sua vida. E ela quebrou esse vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. Daí o Senhor Jesus falou, no versículo 6, Marcos 14, 6, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Praticar uma boa ação para o Senhor. Isso é resultado de amor. É pelo fato de amar o Senhor. Eu quero fazer daí uma pergunta bastante prática. Um dia nós vamos encontrar o Senhor, né? Ali na eternidade. E aí nós vamos conversar com o Senhor. A gente vai poder perguntar para o Senhor: Senhor, tem alguma coisa que eu fiz que você achou que foi uma boa ação para você? Que você apreciou? O que será que o Senhor vai falar? Aqui o Senhor deu um testemunho público. Você não deve molestá-la. Ela praticou boa ação para comigo. Quer dizer, eu estou apreciando muito o que ela está fazendo. Ela fez uma boa ação para mim. Ela se preocupou comigo. E o Senhor continuou falando: os pobres sempre os tendes convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Mas a mim nem sempre me tendes. Isso quer dizer o quê? Que é uma questão de oportunidade. Que existem certos momentos na nossa vida que o Senhor possa abrir nossos olhos, nós possamos identificar: aqui tem uma boa oportunidade de fazer uma boa ação para o Senhor. Aqui nós temos uma boa oportunidade de agradar o Senhor. Uma boa oportunidade de deixar o Senhor feliz. Olha no Marcos 14, versículo 8. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Sabe, irmãos, quando eu leio isso aqui, eu me sinto um grande devedor. Eu me sinto um grande devedor para com o Senhor. Por quê? Porque tem muita coisa que eu podia fazer e eu não fiz. O Senhor não vai poder falar para mim: o Miguel fez o que pôde. Mas essa noite, nós queremos tomar esse exemplo, colocar esse exemplo diante de nós e falar: Senhor, isso mostra que eu preciso gastar mais tempo a seus pés, para ouvi-lo, para contemplá-lo, para que também eu faça, Senhor, o que eu posso, e o Senhor possa dizer: Ele fez o que pôde. Significa o quê? Fez tudo o que podia fazer, não é? E aqui também diz: antecipou-se. O que quer dizer antecipou-se? Fez em primeiro. Fez antes dos outros. Não é? Antecipou-se. Você acha que isso tem ou não tem valor para o Senhor? Tem ou não tem valor? O que você acha, Felipe? Antecipou-se. Nas coisas de Deus, você quer dizer o quê? Ah, não, deixa os outros primeiro, eu vou por último. É isso? Não. Antecipar-se.
Isso é muito importante. Senhor, eu quero me antecipar, né? Certo? Aqui, ungir-me para a sepultura. Ela ungiu o Senhor enquanto o Senhor estava vivo. Sabe? Temos muitas vezes ouvido histórias de que uma pessoa, né, tem os seus pais, mas não honra os pais. Daí um dia os pais morrem. Daí ele vai lá no cemitério, na sepultura, e leva flores, né, no túmulo. Adianta levar flor agora que morreu? Tinha que ter levado as flores quando eles estavam vivos, né? Se tivesse levado as flores quando estava vivo, não teria dado alegria para os pais? Não teria tido muito mais valor? De que adianta agora levar a flor depois que morreu? Não é assim? Então, irmãos, a questão é, se nós temos hoje a oportunidade de amar o Senhor, de servir o Senhor, temos que fazê-lo hoje. Aqui diz, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Por quê? Porque ela foi aquela que compreendeu o que o Senhor tinha falado. O Senhor vai morrer. E hoje é minha oportunidade de mostrar o meu amor por Ele. Não é? E ela mostrou. E o Senhor Jesus disse, Marcos 14:9, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E o Senhor quer dizer, todos têm que se lembrar do que ela fez. Por que o Senhor falou isso? Porque isso foi algo que o Senhor nunca esqueceu e nunca irá esquecer. Por isso diz, todo mundo tem que saber. Porque o Senhor é algo que o Senhor iria se lembrar e está até hoje se lembrando disso, não é? E vai se lembrar por toda a eternidade. Afinal, teve ou não teve valor esse ato? O pessoal estava todo mundo preocupado. Que desperdício! Ela foi a única que não considerou desperdício pelo fato de amar o Senhor. Quando você dá uma joia para a pessoa que você ama, é desperdício? É desperdício? Não. Por quê? Porque é a oportunidade de demonstrar o amor, não é assim? Irmãos, na eternidade todo mundo vai amar o Senhor. Vai ou não vai? Na eternidade todo mundo vai amar o Senhor. A questão é hoje. Hoje, quem vai amar o Senhor dessa maneira? E nós sabemos, nós já vimos, né, que Maria, João 12 nos mostra que Maria ofereceu, né, 1 libra desse perfume. Nicodemos, depois que o Senhor morreu, levou 100 libras, mas o Senhor já tinha morrido. Ela foi a única que teve a chance de ungir o Senhor quando o Senhor estava vivo. Isso é algo maravilhoso. E que hoje também, nas nossas vidas, nós possamos ungir o Senhor enquanto tivermos oportunidade. E a oportunidade é diferente de pessoa para pessoa. É diferente. E temos ainda uma outra história em Lucas 7, de uma outra mulher. Lucas 7:36. A partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás a seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava
com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Aqui nós temos a história dessa outra mulher. Era uma mulher pecadora. E sabendo que o Senhor Jesus estava nessa casa do fariseu, na casa desse fariseu, ela chegou também com um vaso de alabastro com unguento. E aqui diz, estando por detrás a seus pés. Nós podemos aqui ver uma mulher pecadora que sabia da sua condição e sabia também da sua posição. Primeiro, ela estava detrás, porque ela sabia de uma coisa: o Senhor é que tem que estar na minha frente. Segundo lugar, aqui diz, aos seus pés, uma situação de humilhação, se humilhando e chorando pela sua condição e chorando. Por quê? Porque sabia que o Senhor era a única salvação que ela tinha. Regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Nós sabemos que os cabelos da mulher são a sua glória. Nós sabemos que uma das partes que a mulher mais cuida é cabelo, não é? Toda hora assim, né? Tem que estar arrumando. Você sabe o que é pegar seus cabelos para enxugar os pés de alguém? Preste atenção. O Senhor Jesus tinha falado, né? No versículo 44, o Senhor falou para esse fariseu, Simão fariseu: não me deste água para os pés quando entrei na casa. Sabe, quando as pessoas caminhavam naquelas ruas poeirentas, muito sujas, os pés, pelo fato de suarem, então gruda todo aquele pó, então cheira mal. O Senhor Jesus, como qualquer homem, estava nessa condição quando chegou lá. Mas ela chegou, ela chorou, lavou com suas lágrimas. Certo? Enxugou com os seus cabelos. Ela se preocupava com os cabelos? Não estava nem um pouco preocupada com os seus cabelos. Ela enxugou, ungiu, ela beijou os pés. Por quê? Nós devemos perceber, irmãos, que em Isaías 52, versículo 7, vamos ler. Isaías 52, versículo 7. Vamos ler juntos. 52, 7, vamos ler. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Então ela se humilhou aos pés do Senhor, chorou, lavou com as suas lágrimas os pés do Senhor, beijou os pés do Senhor, ungiu os pés do Senhor, né? Aqui diz, enxugou com os próprios cabelos os pés do Senhor. Por quê? Porque esses são os pés que estavam trazendo a salvação. Esses são os pés daquele que não teve medo de andar para a cruz. São os pés, irmãos, que vêm em nossa direção. São os pés que vêm em nossa direção. E esses pés que vêm em nossa direção não se importam com o custo a ser pago. Pelo fato de nos amar, Ele foi até o fim. Não foi assim, irmãos? Ele foi para a cruz. Não foi um caminho doloroso?
Não foi um caminho de sofrimento, mas ele parou? Não, ele não parou. Ele foi em direção de... Ele foi para a cruz. E indo para a cruz, ele estava vindo em nossa direção. Ele estava vindo para você, meu irmão. Ele estava vindo para mim. Apesar de toda a dor e sofrimento, ele não se importou, porque ele queria chegar até nós. Como não beijar tais pés? Não é assim? Como não dar valor a tais pés? Você vai dizer, está sujo. Ele não se importou com nada. Ele caminhou para a morte para nos dar a vida. Se ele nos amou de tal maneira, isso não nos constrange? Nos faz também amar o Senhor. Diz, Senhor, você não se importou com nada. Seus pés são formosos, Senhor. Aí, essa história continua, versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha a visão dos homens. O homem despreza os outros, se julga melhor que os outros. Daí Jesus falou para o fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Mas olha, esse fariseu, esse Simão, tinha pensando, puxa, se é um profeta, se ele é profeta, eu não ia deixar essa pecadora tocar nele. Mas o Senhor veio, foi para salvar os pecadores, né? Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, né? Ele não veio procurar justos, mas pecadores para arrependimento. Daí disse assim, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Versículo 42. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Presta atenção. Esse fariseu se achava melhor. Por quê? Porque o fariseu pensava, essa mulher deve 500 denários e eu só devo 50. Eu devo muito menos. Sou muito melhor do que ela. Eu devo menos, não fiz tanto pecado, não cometi tantos pecados. Ela tem 10 vezes mais pecados que eu. Por quê? Eu só 50, ela 500. Isso usando a parábola do Senhor, tá? Mas aqui diz, não tendo nenhum dos 2 com que pagar. Ok, você deve menos, mas você consegue pagar a dívida? Muitos se acham melhores que os outros, mas consegue pagar a dívida? Não consegue pagar a dívida. Mas o Senhor perdoou a ambos. Não interessa se você deve muito ou deve pouco. Quem deve muito não consegue pagar, e quem deve pouco também não consegue pagar a dívida. O Senhor veio para trazer o perdão, não é? Das dívidas. Mas aqui diz, qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se nós não tivermos uma visão da nossa real condição, se nós acharmos que somos melhores do que os outros, nós não vamos amar mais o Senhor. Por exemplo, se eu me acho melhor que o Felipe, sabe o que vai acontecer? O Felipe vai acabar amando mais o Senhor do que eu. Mas se eu me julgar pior do que Felipe, eu vou amar mais o Senhor do que ele. Por isso que Paulo disse, né, Cristo Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Aos olhos de Paulo, ele era o principal dos pecadores. Por isso ele amou tanto o Senhor. Por isso pagou esse preço tão elevado. Você se julga uma pessoa boa? Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor pela sua situação? De arrependimento. Irmãos, daí o Senhor disse, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, veja esta mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés,
Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, isto é, não me beijou, você não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Sabe, essa história é uma história que realmente comovente. Realmente comovente. Porque vemos aqui uma mulher que sabia da sua condição, que sabia da sua posição, e sabia que o Senhor é a única salvação que ela tinha. Ela não se importou com nada. Ela foi até o Senhor, não é? E o que ela fez para o Senhor percebeu o seu muito amor para com ela. Agora, com a história dessa mulher, nós também podemos entender um pouco melhor por que Maria deu para o Senhor o que ela tinha de melhor. Porque ela também tocou no amor e na salvação que o Senhor veio trazer. E ela também não se considerava digna. Ela pensava, de que vale tudo isso aí? Não é? Se não for para o meu Senhor, de que vale tudo isso? Por isso, irmãos, nós podemos perceber, olha só, é muito interessante que logo depois, no capítulo 8 de Lucas, diz o seguinte, versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então aqui tinha uma pessoa chamada Maria Madalena, da qual o Senhor expulsou 7 demônios. E se nós dermos uma olhada no Evangelho de João, capítulo 20, nos mostra que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, para quê? Para realmente também ungir o Senhor, certo? E aí, só que quando foram lá, o sepulcro já estava aberto. No versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Daí viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Nós podemos ver, depois da ressurreição, né? Os discípulos tinham ido, depois foram voltar a avisar para os outros que o Senhor já não estava mais lá. E aí, nós vemos que Maria Madalena ficou. Por quê? Porque ela queria encontrar o Senhor de qualquer maneira. Não é assim? Ela chorando, onde puseram? Onde está ele? Eu quero saber onde está. Nós podemos ver aqui, isso é o quê? Essa perseverança, esse amor. Ela estava lá, eu tenho que saber onde está o meu Senhor. Olha, esse anelo. Daí o Senhor estava falando com ela e ela não tinha percebido. Por quê? Porque o Senhor
estava já em ressurreição. Mas no momento que o Senhor disse, Maria, ela voltando disse em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha só, o Senhor falou isso, deu essa mensagem tão importante, para quem? Para essa Maria Madalena. Sabe, essa frase é fundamental, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Por quê? Porque por meio da morte redentora de Cristo, Pai não era somente, Deus Pai não era somente o Pai do Senhor Jesus, mas Ele também se tornou nosso Pai, né? Não somente Deus do Senhor Jesus também, mas nosso Deus. Ela foi encarregada de levar essa mensagem, mas por que ela pôde levar essa mensagem? Porque ela amava o Senhor, porque ela perseverou em buscar, não é? Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor! Imagina a alegria dela, eu vi o Senhor! Só que essa é um grito de alguém que ama. Eu vi o Senhor. Imagina a alegria que ela teve no seu coração, né? Esse Senhor a quem ela tanto amava, ela viu, Ele está vivo. Não é maravilhoso, irmãos? O Senhor era ou não era a coisa mais importante da vida dela? Assim, olha, se você levou o corpo do Senhor, diga, eu vou levar. E se por acaso tivesse encontrado o corpo mesmo, claro que não encontrou porque o Senhor ressuscitou. Ela era uma mulher, sozinha. Você acha que ela ia levar ou não ia levar esse corpo? Claro que ia. Ela ia cuidar desse corpo. Por quê? Porque ela amava o Senhor. Ela se importava. Então, irmãos, nós temos registros assim na palavra de Deus. E hoje, a palavra de Deus mostra que nós somos as virgens, está certo? Que esperam pelo noivo. Né? Individualmente nós somos as virgens e coletivamente nós somos a noiva. Uma noiva que está esperando pelo noivo, que ama o noivo, que quer logo se casar, que quer encontrar o noivo, que tem o noivo como a coisa mais importante da sua vida e todas as outras coisas perdem o valor. São esses os seguidores do Cordeiro, aonde quer que vá. Não é assim? Se nós tomarmos exemplo de Maria, se nós tomarmos o exemplo daquela mulher de Lucas, se tomarmos o exemplo de Maria Madalena, nós podemos ver, são pessoas que certamente seguiriam o Senhor, não importando a situação. Por quê? Porque tem um amor. Mas por que tem um amor? Porque conheceram o Senhor, porque ouviram o Senhor, porque tocaram no Senhor. Hoje, o Senhor está prestes a voltar. Da mesma maneira, o Senhor deixou dito que o que Maria fez deveria ser falado aonde o Evangelho fosse anunciado. Para quê? Para que fossem geradas novas Marias. Não é? Novas Marias. Marias que o Senhor também possa dizer, um dia, quando nós o encontrarmos, Ele possa dizer, você fez boa ação para comigo. Aquilo que você fez para mim, eu nunca esqueci e eu nunca vou esquecer.
Não é maravilhoso? Desejamos ou não uma vida assim? Amar o Senhor, amar o seu reino. Buscar o Senhor e buscar o reino. Certo? E pelo fato de amarmos o Senhor, amamos também os pecadores. E vamos buscar os pecadores. Para quê? Para que desses pecadores o Senhor ganhe filhos. E ganhe virgens, fazer parte dessa noiva que espera pelo noivo. Quando eu toco nessa realidade que está aqui, eu sinto que o Senhor é realmente misericordioso para conosco, nos dando chance de amá-lo, de buscá-lo, de servi-lo. Que todos nós possamos agarrar as oportunidades e falar: Senhor, eu quero te encontrar naquele dia. E cheio de alegria poder falar: finalmente eu posso vê-lo face a face. Eu agora posso estar para sempre contigo. Isso é o anelo de alguém que ama o Senhor. Hoje na terra, quantas pessoas se preocupam com o coração de Deus? Todos se preocupam consigo mesmos. Mas que nessa terra haja um grupo de pessoas que se preocupam com o coração de Deus e querem viver para agradar a Deus e dar a Ele satisfação. E que essas pessoas sejamos todos nós, não é? Jesus é o Senhor. Agora ainda é cedo, vamos deixar alguns minutos para nós termos comunhão em pequenos grupos. Está bem? Jesus é o Senhor.